Cara, eu precisei me sentir um idiota diversas vezes na minha vida para conseguir entender o porquê que as pessoas não me respeitavam. E existem 5 atitudes, 5 comportamentos, pelo menos de acordo com a minha opinião e de acordo com a minha experiência, que de primeiro momento pode até parecer comportamentos e atitudes bondosas da nossa parte, mas que infelizmente com o tempo fazem as pessoas perderem completamente o respeito por você. E antes de escrever esse roteiro aqui e preparar o conteúdo desse vídeo, eu comecei a analisar e lembrar de todas as situações que eu passei para cada um desses comportamentos ao longo da minha vida. Em todas elas, todas, sem exceção, eu me senti o cara mais trouxa do mundo, principalmente na quarta. Porque tudo que eu queria era ser respeitado, e eu acreditava fielmente que cada um desses comportamentos que eu vou listar pra você aqui agora me trariam esse respeito, quando na verdade eu fui pra vida e só quebrei a cara. E o primeiro deles é: pare de tentar ser o psicólogo de todo mundo. E eu confesso pra você que isso é muito difícil pra mim, porque eu sou formado em psicologia, então pra mim é muito difícil eu conseguir equilibrar até onde eu estou ajudando alguém ou até onde eu estou passando do limite. Mas o grande ponto aqui é que você não deve querer tentar ajudar todo mundo, tentar resolver os problemas de todo mundo o tempo todo, porque isso faz com que você, sem perceber, sempre coloque as pessoas acima de você e, consequentemente, passar a imagem de alguém que sempre se coloca em último lugar. E aí eu te faço a pergunta: como que alguém pode confiar em uma pessoa assim? Porque as pessoas, elas seguem líderes. E os líderes, os bons líderes, eles vão sim pensar no bem coletivo das pessoas, mas um bom líder, cara, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, ele vai se colocar em último lugar. E é aqui, inclusive, que entra o famoso cara bonzinho. Se você é homem, você com certeza já deve ter passado pelo famoso evento canônico de você ser o amigão da menina que você gostava, de você sempre escutar os problemas dela e fazer tudo por ela, mas quando era pra você dar aquele passo a mais que você realmente queria, você não conseguia. Por quê? Porque você sempre colocava ela acima de você e automaticamente você não conseguia transmitir aquela sensação de segurança e de confiança, fazendo com que ela sempre te enxergasse como um menino e não como um homem. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu passei por isso, mas graças a Deus a gente consegue evoluir e aprender com os nossos erros. Então eu acho que esse aqui é o melhor exemplo que eu poderia te dar para você entender este primeiro contexto. E o segundo comportamento é você se justificar demais. Quando você se justifica demais, você transmite a sua insegurança diante de tudo aquilo que você faz e diante de tudo aquilo que você diz. E quando você não passa essa sensação de confiança para as pessoas, fica praticamente impossível alguém te respeitar. Você não precisa ficar dando explicações sobre tudo que você vai fazer ou sobre o que você deixa de fazer, se você é um cara que você realmente confia naquilo que você está fazendo ou naquilo que você está dizendo para alguém. Porque isso, na verdade, muitas vezes acaba sendo também uma tentativa de você esconder os seus próprios erros. Porque pensa só, se coloca um pouco também do outro lado. O que você pensa quando você vê alguém se justificando demais por conta de alguma coisa que fez de errado? Automaticamente você fica desconfiado, você tem aquela sensação de que essa pessoa aqui tá nervosa, ela tá ansiosa, não dá pra confiar no que ela tá falando. É essa sensação que a gente passa. Só que quando é com você, você não percebe esse tipo de reação que você demonstra. Então você emite esse tipo de comportamento achando que aquilo na verdade vai te salvar, vai te livrar de uma emboscada, vai te livrar de algum problema, mas na verdade você só tá se sabotando. E a terceira atitude, ou o terceiro comportamento é: pare de apoiar pessoas ingratas. Eu trabalhei com uma mulher uma vez que, cara, todo mundo na empresa tinha algum tipo de problema com ela. Ela era de outro departamento, mas eu sempre tinha algum tipo de contato com ela ali por conta das nossas atividades. E ela tinha esses problemas com a maioria das pessoas da empresa porque ela era exatamente esse tipo de pessoa. Aquela pessoa ingrata, aquela pessoa que sempre quer que todo mundo ajude ela, que todo mundo faça tudo por ela, mas quando você precisa que ela te ajude, ela nunca faz nada por você. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma boa relação com ela, porque eu sempre tentei ter um olhar mais de compaixão, um olhar mais de tentar entender o porquê que ela era daquela forma e tal. Então eu sempre tive, pelo menos em grande parte do tempo, uma boa relação com ela. Mas teve um dia, cara, que ela foi extremamente mal educada com uma das meninas que trabalhavam comigo ali. E eu fiquei indignado com aquilo, porque eu falei: poxa vida, cara, a gente sempre tenta fazer de tudo para ajudar, sempre tenta entender o lado dela, tratar ela de uma forma diferente do que a grande maioria das pessoas tratam. E aí, na primeira oportunidade que tem, vem ser mal educada, vem faltar com a educação e tudo mais. Falei:
Poxa vida, né, cara? Aí depois eu falei com o superior dela, porque eu era o responsável do meu setor, eu falei com ela também pessoalmente, e a gente conseguiu resolver. Mas esse tipo de pessoa, cara, é o tipo de pessoa que você não consegue mudar. É o tipo de pessoa que na primeira oportunidade que tiver, ela não vai ser grata pra você do jeito que você espera, ou vai te respeitar da forma como você espera. Inclusive, eu tenho pessoas assim na minha família que são dessa forma. Eu ignoro? Não ignoro, mas também não faço questão de manter por perto. Então, este é o terceiro ponto. E o quarto ponto, e talvez o mais importante de todos que eu já aprendi nos últimos tempos, como eu te disse no começo desse vídeo aqui, é: pare de buscar a aprovação das pessoas. Cara, esse ponto aqui, ele é um ponto tão importante que inclusive eu fiz um outro vídeo falando somente sobre ele, vou deixar aparecendo aí em cima para você no card assistir depois. Mas já te dando um pequeno spoiler aqui, a busca por aprovação, ela é a raiz de praticamente todos os problemas humanos. Porque quando você busca muito a aprovação das pessoas, você se aprisiona, você deixa de ser quem você realmente quer ser ou quem você gostaria de ser. Durante grande parte da minha vida, eu me importei demais, demais com a opinião das pessoas. E isso fez com que eu construísse grande parte da minha personalidade em cima de pilares de areia. E aí, quando eu finalmente precisava me impor ou precisava ser quem eu realmente gostaria de ser, eu não conseguia. Então, eu não conseguia me impor, eu não conseguia dizer não para as pessoas, eu não conseguia me afastar de pessoas que não estavam me fazendo bem porque eu ficava com medo do que essas pessoas iam pensar de mim. Eu vivia com ansiedade porque eu focava demais em algo que eu não controlo, que é exatamente o que as pessoas estão pensando ou deixando de pensar sobre você. E isso só deixou de ser um problema para mim, que hoje, cara, hoje eu não dependo praticamente nada de opiniões externas, quando eu finalmente comecei a focar os meus pensamentos, focar as minhas ações naquilo que eu controlo, naquilo que eu posso fazer, porque independente de como você age no mundo, sempre vão ter pessoas que vão gostar de você e sempre vão ter pessoas que não vão gostar de você. Assim como ensina o estoicismo, assim como ensina algumas filosofias japonesas, que inclusive eu falei um pouco de uma delas nesse vídeo que eu citei para você aqui. Então, o ser humano, cara, ele só pode ser realmente feliz e autêntico quando ele se desprende completamente da necessidade dessas aprovações externas. E a quinta e última atitude ou comportamento é: você só é tratado da forma como você permite ser tratado. Cara, sempre que alguém te desrespeitar ou fazer alguma coisa que você não gosta, e ali no calor do momento você não deixar absolutamente claro que aquilo é inaceitável para você, é como se você indiretamente estivesse dizendo para essa pessoa o seguinte: tá tudo bem você fazer isso comigo, pode fazer de novo no futuro. Cara, se o seu chefe, se a sua namorada, se o seu amigo te desrespeitou, falou alguma coisa que você não gostou, fez alguma coisa que você não gostou, e você não se impôs naquele momento em que isso aconteceu, como você pode esperar ser respeitado por essas pessoas? Você percebe como que fica diferente quando você olha dessa forma? O ponto é, sempre vão existir pessoas que vão te desrespeitar ao longo da sua vida, mas que seja uma única vez. E eu não estou dizendo para você sair brigando com todo mundo. Impor respeito diante de uma situação que você não gostou é exatamente o contrário disso. Porque impor respeito é você demonstrar calma, mas ao mesmo tempo firmeza naquilo que você está dizendo. Então são situações que conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. E ser respeitado está muito mais sobre o seu controle do que sobre o controle dos outros. Porque ninguém desrespeita um cara confiante, um cara que é seguro de si, que sabe exatamente o que ele quer, que sabe exatamente com quem ele pode ser bom e com quem ele não pode. Então, o melhor caminho que você pode seguir para construir o respeito que você espera das pessoas é seguir esses conselhos que eu te dei aqui. Porque são conselhos que são com base nas minhas experiências, com base nas coisas que eu vivi, e com certeza, principalmente os dois últimos, é os que vão fazer total diferença na sua vida. Dito isso, tamo junto, meu guerreiro, um grande abraço e nunca se esqueça, a vida é como um jogo, apenas jogue.